almas queridas, aqui presentes, conectadas conosco pelas redes sociais, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine em nossos corações e vidas. Estudo bíblico, nosso tema: Saulo ouve pela primeira vez uma pregação em torno do Evangelho. Pregação esta realizada pelo discípulo e apóstolo Estevão. Antes de trazermos a palestra realizada por Estevão, na presença de Saulo e seus amigos, lembremos que Jesus é, sem contestação, o mestre dos mestres, o rei dos reis, o governador espiritual de nosso planeta. Ele segue a vida planetária desde antes do surgimento do orbe no cenário universal, posto que participa do anteprojeto do projeto. Como sabemos, Jesus nasceu na Judéia, e isto não foi por acaso. Os judeus, há muitos séculos, estavam preparando o campo magnético, o campo espiritual, para a vinda do Messias. Já havia a crença no Deus único, e esta condição era essencial para a vinda do Cristo na personalidade de Jesus. E como Deus não erra, como o Cristo não erra, fazendo um paralelo, não por acaso a doutrina espírita surgiu de maneira intensa, floresceu de maneira intensa, vindo da França, onde surgiram as primeiras luzes da doutrina no Brasil, em que pese os primeiros passos da doutrina espírita tenham se dado em França no século XIX, já no século XIX percebemos o movimento da espiritualidade trazendo para a terra do cruzeiro, o Brasil, a doutrina espírita, porque aqui existia o campo espiritual adequado à florescência e frutificação do Espiritismo. E da mesma maneira
como um dia o Evangelho estará integralmente disseminado em todo o planeta, também a doutrina espírita estará desenvolvida, disseminada em todo o planeta. Desde há muitos séculos, o Cristo vem nos convidando a participar do banquete do Evangelho universal. Este convite vem se repetindo há milênios e através de mil formas, através de inúmeros intermediários. Quando Buda, Krishna, Zoroastro, Lao Tse, Sócrates, Platão, Moisés, os profetas e outros vêm ao orbe, vêm em nome do Senhor, por ordem do Senhor, cada um a seu tempo, em sua região, dentro de suas capacidades e das capacidades de compreensão do povo, trazendo as sementes do Evangelho. Mas, se inúmeros convites nos chegam através dos tempos, é inegável que em um dado momento este convite será de maneira mais explícita, mais clara, mais profunda e mais definitiva. E este momento deste convite, assim, claro, lúcido e definitivo, chegará para todos nós. Foi o que aconteceu com Saulo, doutor da lei, filho de Tarso, radicado em Jerusalém, discípulo do sábio Gamaliel. Saulo havia reencarnado com a missão de trabalhar pelo Evangelho, mas, como sói acontecer com muitos, Saulo, a princípio, não entendeu claramente o que o Cristo, o que Deus esperavam dele, e desviou-se parcialmente, cometendo excessos de toda ordem, numa atitude extremada em defesa de Moisés e das leis mosaicas. Mas um dia, Saulo teve a oportunidade ditosa que ele não soube aproveitar adequadamente, de ouvir de viva voz, na boca inspirada de Estevão, o convite ao Evangelho. Agora trago o pensamento bíblico de que se valeu Estevão para apresentar o Evangelho não somente a Saulo, mas a quantos ali se encontravam na igreja do caminho,
construída na estrada que levava até a comunidade de Jope, não muito distante de Jerusalém. Estevão dirige-se ao púlpito e lê o que está em Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Mateus, capítulo 10, versículos 6 e 7. Mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. E Emmanuel nos traz, então, como está no livro Paulo e Estevão, a pregação do discípulo fiel. Hoje traremos alguns retalhos em respeito ao tempo reservado para o nosso breve estudo. Anota então Emmanuel: Estevão ergueu os olhos serenos e fulgurantes e, sem se perturbar com a presença de Saulo e dos seus numerosos amigos, começou a falar mais ou menos nestes termos, com voz clara e vibrante: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça guardou, de épocas imemoriais, a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou o seu Filho sem mácula. Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Deus enviou sua resposta divina aos nossos anseios milenares. A revelação dos céus aclara os nossos caminhos. Consoante as promessas da profecia de todos quantos choraram e sofreram por amor ao Eterno, o emissário divino veio até o antro de nossas dores amargas e justas para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que se nos desdobrassem os horizontes da redenção. O Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Mestre do trabalho e da perfeita alegria da vida, suas bênçãos representam nossa herança. Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação.
Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Na vida e na morte, nas alegrias de Canaã, como nas angústias do Calvário, pelo que fez e por tudo que deixou de fazer em sua gloriosa passagem pela terra. Ele é o Filho de Deus, iluminando o caminho. A pregação de Estevão prossegue, mas me permito interromper a leitura aqui neste passo, para agora traçar um paralelo entre o dia inolvidável em que Saulo ouve pela primeira vez a pregação do Evangelho original e o advento da doutrina espírita que se dá no século XIX e que continua se desdobrando até os dias atuais. Agora releio cada parágrafo, traçando com objetividade e singeleza um paralelo com a doutrina espírita. Disse Estevão: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno do seu zelo sem limites. Não é outra a missão da doutrina espírita. A doutrina espírita não é mais uma religião no mundo. Ela é a religião do amor universal. Ela é a religião do amor cósmico. A doutrina espírita não tem o propósito, o objetivo de rivalizar com as outras doutrinas religiosas. A doutrina espírita não veio para competir, como também não veio para destruir as religiões, as igrejas, os templos. A doutrina espírita veio para recordar Jesus, para estender o Mestre, para aprofundar o ensino do Evangelho. A doutrina espírita, pois, tem o compromisso com Jesus, não de espalhar, mas de unir e de reunir os princípios básicos da doutrina espírita. São os princípios básicos do Evangelho original, apresentado por nosso Senhor Jesus Cristo. E tempo virá que os princípios da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da pluralidade dos mundos habitados, da reencarnação, da lei de causa e efeito, da lei de justiça, amor e caridade, do livre arbítrio, da fé raciocinada, estarão em todos os templos de todas as filosofias religiosas do planeta. Dia virá, pois, que católicos, protestantes, muçulmanos, judeus,
budistas, hinduístas, para citar apenas alguns movimentos filosóficos e religiosos, haverão de incorporar plenamente o Evangelho, o que significa que eles estarão implementando amplamente a doutrina espírita. Disse Estevão: éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Fazendo uma adaptação, nós, antes do advento da doutrina espírita, éramos escravos dos dogmas impostos pela fé cega. Éramos escravos dos dogmas impostos pelos interesses das igrejas humanizadas, acompliciadas com os reinozinhos existentes no planeta. Nós éramos escravos das práticas exteriores, das obrigações impostas a pretexto de seguirmos o Evangelho, a aceitação pura e simples de certas imposições, sem que nos dessem a oportunidade do raciocínio, do livre pensar. Há 60, 70 anos, as missas eram ainda rezadas em latim, com os sacerdotes de costas para os fiéis que ali se encontravam. A doutrina espírita vem, propõe a fé raciocinada, reconhecendo em cada um de nós o livre-arbítrio, a liberdade de pensar livremente. É espírita quem quer, é espírita quem deseja. E a doutrina espírita, com Jesus, como veremos em toda a palestra de Estevão, o Espiritismo não afirma em tempo algum: fora do Espiritismo não há felicidade, fora do Espiritismo não há salvação, porque não é a fé que salva, é o amor expresso, manifesto na caridade. Diz Estevão: nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Nossa raça guardou de épocas imemoriais a luz do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho sem mácula. Os espíritas somos gratos aos trabalhadores que nos precederam, que, ainda que imperfeitamente, conservaram a luz do Evangelho. É verdade que depois de 300 anos da vinda do Cristo, já no início do 4º século da era cristã, iniciaram-se as enxertias teológicas, as adulterações, as adaptações, os desvios doutrinários, tudo para atender os interesses humanos e os interesses das instituições humanas. Isto é fato histórico
mas, ainda que imperfeitamente, devemos reconhecer que estes trabalhadores, nem sempre fiéis, nem sempre coerentes, de algum modo souberam conservar a luz do Evangelho. E a doutrina espírita guarda gratidão para todos estes trabalhadores pós tempos apostólicos, ainda que tenham dado uma contribuição parcial, mas conservaram. E quando é chegado o momento de Allan Kardec dar início à corporificação da doutrina espírita, ele encontra a contribuição de alguns santos, de alguns teólogos, pensadores, que cuidaram parcialmente, embora, da preservação do Evangelho. E Deus envia, o Cristo envia, no tempo assinalado, a doutrina espírita para recordá-lo integralmente. E em nome da verdade, devemos reconhecer que, após os tempos apostólicos, até o advento do Cristo, tivemos trabalhadores extraordinários que conseguiram um nível impressionante de compreensão do Evangelho e de fidelidade a Jesus. Nesta oportunidade, citamos Clara e Francisco de Assis, que em plena noite da Idade Média reacenderam a luz pura do Evangelho primitivo, luz esta que estava escondida em meio às convenções e aos interesses humanos. Quanto possível, Clara e Francisco restauram o Evangelho puro do Cristo, mas as trevas maliciosas, insidiosas, retornam, e somente no século XIX, depois do Iluminismo, da Renascença, do trabalho excepcional realizado nos séculos precedentes em França, no século XIX, o clima está pronto para receber o Consolador prometido. E o espírito de Escol, que recebe o nome de Hippolyte Léon Denisard Rivail, com o pseudônimo de Allan Kardec, vem para, juntamente com uma pleiade de espíritos superiores, corporificar para todos nós a codificação espírita. E logo depois dele, Leon Denis e outros clássicos, e logo em seguida, o grande médium Francisco Cândido Xavier chega para dar continuidade ao esforço da codificação espírita, da revelação espírita. Revelação espírita esta, que está muito longe de dar sua última palavra, porque o espírita não tem a presunção de ter dado até aqui a última palavra. A revelação é progressiva e gradual, e nós temos
muito o que conhecer, muito o que saber, e por isso o espírita não pode adotar aquela postura adotada por Saulo, extremista, radical, intolerante, incapaz de abrir-se a novas informações, incapaz de abrir-se a novas reflexões. Saulo, honestíssimo, fiel a Moisés, mas extremista, radical, cego e surdo para as verdades do Evangelho nascente. Mais tarde, porém, o Cristo busca-o às portas de Damasco. Depois de muito sofrer, Saulo agora está pronto para ouvir, guardar e aplicar em sua vida as lições do Evangelho. Mas este aspecto da vida de Saulo, depois Paulo, este aspecto da integração deste grande trabalhador em torno da causa do Evangelho, ficará para outra oportunidade. Tentamos aqui, rapidamente, estabelecer este paralelo entre o cristianismo original e a doutrina espírita que recorda Jesus, que ratifica Jesus, que estende Jesus para toda a gente. O Evangelho e a doutrina espírita um dia serão crenças comuns em todo o orbe. Comecemos por nós e, quanto possível, contribuamos para a disseminação das luzes do Evangelho original, ora restaurado na doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Gratidão profunda às almas presentes e a estes corações amados que se conectaram conosco. Jesus os abençoe, nos abençoe.